Então, queridos, é muito bom estarmos juntos, é muito bom adorarmos, né? Esse ambiente, né, de adoração é algo muito bom, é tremendo. E eu estava ali, né, adorando, e o Espírito Santo falou comigo assim: quando você está com sede, você vai aonde? Quando você está com fome, você vai aonde? E o Espírito Santo falou: quando você tem fome de Deus e sede de Deus, você vai aonde? Então, se nós temos fome e sede de Deus, nós temos que ir na fonte, que é o Senhor. E quando nós desprezamos e deixamos de ir à fonte, a fome e a sede não são saciados. Então, queridos, nunca deixe, nunca, nem um dia da sua vida, deixe de ir à fonte, porque Ele é a fonte de todas as coisas, de todas as bênçãos também, mas principalmente da presença, do poder e da unção que Ele tem para nos dar. Então, sem Ele, nós não somos nada. Amém? Então, nunca, nunca mesmo, deixe de ir à fonte, saciar a sua fome e a sua sede. Amém? Espírito Santo de Deus, continua neste lugar. Espírito Santo de Deus, continua com a tua presença santa, poderosa, que traz graça, que traz vida, que traz alegria, que traz unção, que revela o coração do Pai, que revela a vontade de Deus, que revela e guia a igreja a toda a verdade. Espírito Santo, precisamos de Ti, precisamos de Ti. Vem, manifesta, continua e manifesta do Teu poder sobre as nossas vidas, sobre a Tua igreja e todos que estão nas casas assistindo na live, participando pela live, que o Espírito Santo possa continuar invadindo as suas casas, invadindo as suas vidas, suas famílias, e todos possam ser cheios do Espírito Santo, recebendo uma nova unção e o poder e a autoridade que vai nos fazer viver o novo de Deus e proclamar o novo de Deus, porque Tu és a fonte de todas as coisas. A Ti honra, a Ti glória, a Ti louvor, a Ti toda adoração. Aleluia, amém e amém. Aplauda ao Senhor, dê um glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Ele é muito bom, digno de ser adorado, exaltado e engrandecido. Queridos, falamos o mês de fevereiro, janeiro, né? Crendo o novo de Deus. Fevereiro nós falamos proclamando o novo de Deus. Se eu proclamo é porque eu criei e recebi, e eu vou proclamar, né? Então falamos sobre isso. E hoje eu quero terminar falando sobre esse bichinho, né? Sem a face ele entra. Então nós vamos terminar hoje eu falando, né? Se a igreja quiser me dar um iPad de presente, também pode me dar. É melhor do que o celular, não? Proclamando o novo de Deus através de um avivamento. Proclamando o novo de Deus através de um mover do Espírito Santo. Proclamando o novo de Deus através de um derramar do Espírito Santo. Proclamando o novo de Deus através da glória de Deus. Queridos, a igreja de Cristo, ela tem que decidir quem ela quer ser. A igreja de Cristo precisa decidir quem eu sou. Um local onde pessoas se reúnem, ou eu sou aquilo que pregamos há 15 dias atrás, numa live, parece, né? Ou mais tempo. Ou eu sou a pessoa de Deus aqui na terra. Então, queridos, proclamando o novo de Deus através de um avivamento. Avivamento não é algo que muitas vezes nós achamos que é só, né, na hora do culto
e todo mundo grita, bate palma, dá glória a Deus, bate o pé, roda, cai. Isso pode acontecer, mas não é isso que caracteriza um avivamento. Avivamento é algo que traz mais do que isso. Avivamento é despertar. Avivar significa despertar, significa reanimar, significa reacender, voltar à origem, voltar à plenitude da vida com Deus. Isso é avivar. Avivar não é, você pode muito bem, porque a própria Bíblia nos mostra isso, homens que tiveram encontro com Deus, momentos fortes com Deus, e alguns caía fogo do céu, com outros ficava aquele vento sussurrando. Então, não é o barulho e também não é o silêncio, é como Ele quer. Mas o avivamento, então, ele desperta, ele reanima. Reanima quem? Desperta quem? Quem está dormindo, você desperta. Reanima quem? Está desanimado, está caindo. Eu não vou mais à igreja, eu não vou mais ao culto. Eu agora vou ficar só na live. Eu agora não vou mais fazer nada para Deus. Eu estou muito bem na minha casa. Isso não é correto, porque a igreja, o nome igreja é chamados para fora. Igreja não é chamados para dentro, a palavra igreja é chamados para fora. Isso aqui é muito bom e faz parte, porque aqui nos reunimos, como a própria palavra diz, não deixai-vos de congregar, como é costume de alguns, lá em Hebreus. Mas o desejo de Deus é que o seu corpo, a sua igreja, ela seja viva aqui na terra, e seja o seu corpo, através da igreja, agindo aqui na terra. Então, para termos, né? Está tudo ali, eu estou aqui no pequenininho, né? Está tudo ali, né? Então, acho que eu posso até deixar o celular, então, se o pessoal da mídia fizer direitinho, né? Aí eu acho que eu não preciso tanto, né? Então, para termos um avivamento, precisamos de ter uma profunda comunhão com Deus e tomarmos algumas decisões, que eu falei. Eu não posso ser algo que eu não quero ser. Irmãos, ouça bem, nenhum pastor vai mudar a sua vida. Nenhum discipulador vai mudar a sua vida. Nenhum ministério de fogo e sapatinho e gritaria vai mudar a sua vida. O que muda a sua vida, a minha vida e a nossa vida é o poder do Espírito Santo de Deus. É a voz do Espírito Santo de Deus que vem e me reanima, me aviva, me desperta, me leva para Deus com fome e sede da sua presença. O nosso primeiro pilar é o quê? Conhecer a Deus. Se nós não conhecemos Deus, está lá, conhecer Deus, né? Se eu não conheço Deus, eu não encontro liberdade. Se eu não encontro liberdade, eu não descubro o propósito. E se eu não descubro o propósito, eu não posso fazer a diferença. Então, queridos, nós precisamos, cada dia da nossa vida, desejar estar na presença de Deus. Desejar adorá-lo. Não é de domingo a domingo, mas todos os dias adorar ao Senhor. Todos os dias falar com Ele. E aí o Espírito Santo vai nos visitar. O Espírito Santo vai nos capacitar. O Espírito Santo vai nos ajudar. E vai nos guiar a toda a verdade. E vai nos levar, então, a tomar decisões certas que nenhum de nós pode fazer que isso aconteça, que isso mude. Somente o Espírito Santo de Deus é que pode
fazer. Amém? Primeiro ponto. Desculpa. Pode tirar, vem, tira aqui, estou de costa, pronto, para não te atrapalhar o teu trabalho. Né? Vou atrapalhar o trabalho da menina, coitada. Tirou? Acabou? Pronto, obrigado. Depois pega o cachê lá na portaria lá. Amém? Então, queridos, eu e você, Sérgio Fernandes, não é verdade? Você que decidiu estar aqui nesse lugar, não foi? Antônio Cruz, você que decidiu, ninguém te empurrou para cá. Ronaldo, vem lá de Campo Grande para cá, com a Ana Paula e com o Benjamin. Por quê? Porque eles decidiram. Eles não vêm porque eu fico lá falando para eles virem. Eu mando muita mensagem para quem não vem. Quem vem eu não mando. Né? Então, queridos, eu decido a minha vida. Eu decido os meus atos, as minhas atitudes. Então, para a gente encontrar isso, eu tenho que conhecer Deus, andar com Deus, viver com Deus. E para isso, então, eu tenho o primeiro ponto, que é arrependimento e quebrantamento. Sem arrependimento, irmãos, olha só, tem mais crentes afastados, que não são crentes, porque estão afastados, mas creem em Deus, mas não são cristãos verdadeiros, porque saíram da presença de Deus, mais do que a atual igreja. Pessoas que estão na igreja hoje, têm mais afastados do que dentro. Isso é estatística. Por quê? Porque não querem se arrepender e se quebrantar. O arrependimento exige atitudes. O arrependimento é isso, né? Conversão, arrependimento, eu estou indo nessa direção, opa, alto. Eu estou errado. Eu vou me quebrantar. E eu vou tomar uma decisão de mudar o curso da minha vida. E tem gente que não quer se arrepender. Prefere ficar, né? Aquele ditado que diz, osso duro de roer. Ele prefere ficar, não, eu nasci assim e vou morrer assim. Eu nasci assim e vou morrer assim. Tinha um irmão aqui da igreja, na época antiga, ele já era um ancião, e ele dizia assim, eu sou muito bom, mas se pisar no meu calo, se falar do meu filho, eu viro bicho. Então, isso é uma certa dureza do coração. O arrependimento, ele tem que trazer mudanças. A Bíblia fala que tem que ter frutos dignos do arrependimento. Então, arrependimento que não tem fruto, só tem choro e bababá e baba no chão, e depois não muda nada, isso não é arrependimento. Isso é algo emotivo, é algo que traz o momento para aquela pessoa fazer aquilo. Mas o verdadeiro arrependimento, ele traz quebrantamento e mudanças de atitude, e nós vamos ver mais para frente. O ponto 2, aí o versículo, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo o quê? Se humilhar, se quebrantar, se arrepender, chorar, eu vou ouvir. É condicional. Se o meu povo, se me fizer isso, eu vou fazer isso. Então não adianta ter palavras soltas no ar sem arrependimento, sem humilhação. Não acontece. Deus pode fazer o que Ele quer, mas Ele exige de mim e de você fazer algo. Então, se o meu povo se humilhar, né? Se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, vai à fonte buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tudo condicional. Amém? Dá para entender? Mais adiante. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. O discurso de Pedro
João Batista, que foi o precursor de Jesus, primeiro sermão dele qual era? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus veio e pregou o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Os discípulos e apóstolos de Jesus começaram o primeiro sermão. Olha, vem que você vai receber bênção, dinheiro, tudo vai ser bom na tua vida, você vai mudar, a tua casa vai acontecer. Não, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham tempos de refrigério pela presença do Senhor. Sem arrependimento, sem conversão, Deus não é mágico. Deus atua por princípios. Deus age por princípios. E Ele não muda por causa de mim, nem do homem mais poderoso e rico desta terra. Ele age por princípios. Nós é que temos que ir a Ele e fazer o que Ele manda. Somente assim teremos avivamento. Somente assim veremos a manifestação genuína, verdadeira do poder de Deus. Arrependei-vos todo dia. Eu me converti, me arrependi. Não, todo dia. Vamos nos arrepender todo dia. Senhor, eu me arrependo se eu pensei, se eu falei, se eu agi coisas que não te agradam, me perdoa. E Deus vai se mover, como Ele diz na palavra. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Amém? Amém? Amém. Mais adiante, humilhação, conversão, com jejum e oração. Humilhação. Irmãos, a humilhação é o quê? É uma palavra ou é uma atitude? Atitude. Se humilhar é uma atitude. Tem gente que diz assim, é porque eu sou muito humilde, mas louvado seja o meu nome, porque eu ouço Deus, porque eu prego, centenas se convertem, porque eu e Deus. Humilhação é dizer, Senhor, eu nada sou, eu nada tenho e eu nada posso, mas em Ti eu tudo sou, eu tudo tenho e eu tudo posso, porque és Tu, ó Senhor, que me fortalece, que me ajuda, que me capacita, que me unge. Esta é a verdade que nós temos que crer e pregar e proclamar. Humilhai-vos. A Bíblia está cheia de palavras sobre humilhação. Sem humilhação, você não será honrado por Deus. Humilhai-vos, pois, qual o versículo que está aí? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e Ele no devido tempo vos exaltará. Tem esse aqui. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, Joel, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Então, queridos, rasgai o vosso coração, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Ele que vai, no tempo certo, nos honrar, nos abençoar, fazer com que a nossa vida, o nosso ministério seja reconhecido. Então muitos estão querendo reconhecimento, e também muitos não querem se humilhar para resolver um problema.
Muitos não querem se humilhar para dizer: Pai, como o filho pródigo, Pai, eu pequei contra o céu e diante de Ti. Eu já não sou digno mais de ser chamado como um dos Teus filhos. Faze-me como um dos Teus trabalhadores. Isso é se humilhar. E ele então, o pai, abraça e diz: meu filho, você estava perdido e foi achado. Você estava morto e reviveu. Traga-me o anel, a sandália e as vestes e coloquem nele. Porque esse meu filho estava morto e foi achado. Estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Mas por quê? Ele chegou: olha aqui, pai, eu me mandei da casa, levei todo o dinheiro, mas eu não vi que não dá certo e voltei. E agora eu quero viver aqui de novo. Não, ele voltou. Pai, eu pequei contra Ti, eu pequei contra o céu, perdoa-me, faze-me como um dos Teus trabalhadores. Eu não mereço mais nada, mas me perdoa. Isso é humilhação. Então, queridos, aquele que se humilhar será exaltado, aquele que se exaltar será humilhado. A religião, as igrejas, elas têm muitas coisas maravilhosas, tremendas, mas ela tem muitos erros também. E muitos homens são exaltados, e porque querem, e todo mundo exalta homens. Isso não pode existir. O único que pode ser exaltado é o Senhor. Não honra, a gente pode honrar. A Bíblia diz: dá honra a quem tem honra. Mas honrar no sentido de reconhecer aquilo que foi feito, valorizar aquilo que foi feito, mas não exaltar. É diferente. Então, queridos, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Próxima. Abandono das coisas antigas e erradas. Isso já foi falado aqui dezenas de vezes, centenas de vezes. Abandonar as coisas antigas, as coisas ruins, erradas. Não as coisas boas, mas as coisas ruins, erradas, elas precisam ser retiradas da nossa vida, né? Quando você vê lá em Gálatas, que fala sobre o fruto da carne, obras da carne e fruto do Espírito, você vê lá maledicência, lascívia, prostituição, inveja, porfia, maldizentes, tudo que é obra da carne, precisam ser retiradas. Irmãos, nós não podemos, você que está em casa também, ouça esta palavra, não permita que ninguém telefone para você, para falar mal de outro. Não aceite mensagens no Zap, no Facebook ou qualquer outra coisa, para falar mal de irmão. Isso é um hábito mundano, é um hábito maldito, maligno, que tem destruído milhões de pessoas que saem das igrejas. Não que elas sejam certas em fazer isso, mas são feridas e vão embora. Não se humilham também para serem curadas. Não se humilham também para serem renovadas e restauradas. Preferem ir embora. Mas vamos lutar contra isso. Esse espírito maligno que tem destruído vidas precisa ser totalmente abandonado como obras da carne. O texto bíblico diz aquele, né? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5,17. Então, está clara a palavra. E assim, se, novamente, condicional. Se você está em Cristo, se eu estou em Cristo, não é frequentar reunião, não é ter Bíblia na cabeceira da cama, não é ficar ouvindo pregação o tempo todo,
no WhatsApp, no Facebook. Mas se alguém está, já pregamos isso aqui, estar é o quê? É você penetrar, é você estar ligado, é você estar conectado, ser um só, você e Cristo, ser um, Ele dentro de nós, como nós cremos. E aí então, é nova criatura. Quando nos batizamos, falamos isso. E as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Quantas vezes, queridos, nós precisamos de tomar essas atitudes e não tomamos? Então, precisamos. Se ainda tem coisas erradas do passado, se ainda tem coisas da velha natureza, vamos eliminar. E a maledicência é uma delas. A inveja, o ciúme, a maldade. E nós precisamos tirar isso da nossa vida. Muita gente fica só focado na prostituição. Prostituição é adultério, prostituição é adultério. Mas tem a mentira, maledicência que destrói. A maledicência é como a língua, né, que Tiago diz, que é como uma fagulha de fogo. A língua é como uma fagulha de fogo. Ela vai e aquilo incendeia, prejudica vidas e atinge uma população. É como um incêndio na mata. Então, queridos, vamos ter cuidado com essas obras da carne e deixar que o fruto do Espírito venha sobre nós. Amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Deixe que essas coisas entrem no nosso espírito, na nossa vida. Amém? Então as coisas velhas saem. E o próximo, mudança de atitude. É dentro disso, né? Mudança de atitudes. Já falei. Se eu não mudar de atitude, eu não me converti. Eu entendo que muitas vezes no início, né, a gente tem que ir, é igual criança, vai aprendendo a andar. Mas depois que aprende a andar, você não precisa mais de babá. Você não precisa mais de carrinho de bebê. Você começa a andar e fazer arte, fazer coisas erradas e fazer coisas certas. Então vamos também deixar de ser crianças, como Paulo diz. Senão não podemos ter alimento sólido, somente leitinho. E o leitinho só não vai fazer crescer. Precisa de alimento sólido depois que passa de bebê e criança. O alimento sólido para dar força. A palavra de Deus é esse alimento. E Ele vai fazer com que eu, você e todos nós cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. E vamos juntos avançar, vamos juntos conquistar, vamos juntos proclamar através do avivamento, através do mover de Deus, através do poder de Deus, através da glória de Deus. Nós vamos, porque esta é a missão da igreja. Mas sem esses passos não vão acontecer essas coisas boas. E aí o versículo que eu coloquei também relacionado, fomos pois no batismo, né? Sempre falamos. Fomos pois sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Coisas novas do Senhor. Vem. As coisas novas, elas vêm sobre a nossa vida e começam a fazer parte da nossa vida. E não mais as coisas velhas, não mais as coisas do passado, mas as coisas novas que Deus traz sobre as nossas vidas. Então, tende em vós o mesmo sentimento que houve. Isso aqui, esse versículo para mim é um dos versículos mais fortes. 1, 2, né? Mais fortes. Por quê? Porque você fala de algo que eu até postei e falei aqui numa pregação outro dia. Se alguém sofreu mais que Jesus, tem direito de reclamar e tomar decisões. Mas se não sofreu mais que Jesus, tem que se humilhar como Ele fez e tocar o barco para frente. Filipenses 2, de 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois Ele, subsistindo em forma de Deus,
não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Teve uma pessoa, não lembro agora quem, mas que postou essa semana, ou no Zap, acho que foi no Zap, dizendo que Jesus queria desistir. Olha só, gente, isso é uma heresia. Jesus não queria desistir, isso é uma heresia. Ele estava focado no propósito, ele estava focado na missão que ele tinha que cumprir. Nunca ele quis desistir. Quando ele diz, se possível passa de mim esse cálice, ou seja, faz logo, aconteça logo. Eu estou sofrendo agonia, mas nunca desisti. Ele era o Cordeiro de Deus, santo, sem mácula, perfeito. Ele era Deus, sabia do coração do Pai. Ele sabia o que o Pai desejava e por que ele veio à terra. Ele sabia da sua missão. E o Pai sabia que jamais ele falharia. Então ele não tentou desistir. Ele só disse, passa, vamos logo, aconteça. Então, queridos, imagina alguém que tem, não é riqueza humana, não são palácios, não são poços de petróleo, não são iates, mansões. Ele tinha, ouça, ele tinha a glória que o Pai e ele e o Espírito tinham. A glória do unigênito do Pai estava nele também. Ele era Deus. Quando no início diz façamos, é plural. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, é plural. Deus não falou assim, eu faço. Não, ele diz façamos. Então Jesus estava com Deus. Jesus era Deus, Jesus era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Para quê? É algo tremendo. Ele não deixou palácio e poço de petróleo, riqueza, dólar. Ele deixou a glória que ele tinha junto com o Pai. E ele se humilhou. E depois que ele se humilhou, ele foi obediente. Obediência é algo que a igreja tem negado. E isso é um perigo. Filhos desobedientes é um perigo. Ele obedeceu. E foi para o matadouro. Foi para a morte. Humildemente. Sem reclamar. Sem murmurar. Sem falar mal de Deus. Sem falar mal dos apóstolos. Sem falar mal de Pilatos e de César. Ele se humilhou verdadeiramente. E tomou a forma humana, já tinha tomado, de servo. E foi obediente até a morte. E morte de cruz. Alguém aqui já sofreu o que Jesus sofreu? Então não tem direito a reclamar, murmurar, desistir e fazer nada contra. Tem que avançar, crer, avançar e continuar se humilhando e dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, para cumprir o propósito. E eu quero fazer a diferença. Aviva-me, Senhor. Se eu estou desanimado, se eu estou cansado, se eu estou frustrado, se eu estou apagado, acende a chama do Espírito. Venha o fogo, venha a unção, renova-me. Jesus se humilhou. Humilhemo-nos também
como Ele. Como Paulo diz aos Filipenses: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Próximo. Tomada de novas decisões, avançando para o novo de Deus. Quem decide? Quem decide? Quem decide? Nós, eu, você. Nós que temos que tomar a decisão de receber o novo de Deus, o mover de Deus, o avivamento, a glória de Deus, o poder de Deus. Eu é que decido se eu quero ou não. E eu tenho que tomar atitudes. Não é ficar, eu vou ver. Vamos ver o que a apóstolo vai fazer, né? Eu vou ver. Se der certo, tudo bem. Mas eu acho que não vai dar, não. Meu irmão, você não foi chamado para isso. Você ainda não conheceu Deus. Você ainda não descobriu o propósito. Você ainda não foi liberto. Você não vai fazer nunca a diferença. Então vamos tomar atitudes bíblicas, princípios do reino de Deus. Próximo versículo, que diz: não que eu já tenha alcançado, não que eu o tenha já recebido. Paulo escrevendo também aos Filipenses: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, 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 e avançando para os que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, fica de pé, levanta. Você precisa reagir, você precisa se levantar e dizer: aviva-me, Senhor. Vem com o teu poder e com o teu fogo sobre a minha vida. Pode colocar a seguir: eu vou caminhar, eu vou avançar. Deus já fez o que tinha que fazer. Deus já fez. Eu tenho que tomar posse. E eu tomo posse com atitudes, e não parado, não retrocedendo, mas avançando para o alvo. A falta do avivamento e do mover de Deus é causada pelo homem e não pelo Deus. Vai, para terminar: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Vai adiante. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Isso aí é uma das causas do avivamento não ser real e verdadeiro, do mover de Deus não acontecer. A falta do primeiro amor, comodismo, abandono, faz com que o mover de Deus não venha. Volta, arrepende-te, volta ao primeiro amor, volta ao primeiro amor, volta ao primeiro amor. Aquele momento que você falava: Senhor, eu quero mais de ti, eu quero mais do teu poder. Hoje você fica assim. No início você fazia assim: ei, aleluia, eu te amo, Deus, eu quero a tua presença. Ou baixinho: eu te amo, Deus, eu te amo, Deus, eu te amo, Deus, eu te amo, eu te quero, eu te quero, eu te quero, eu te quero. Hoje você fica assim: Senhor, se tu quiseres, manifesta do teu poder, porque eu sou um grande religioso, cumpro as tuas leis, dou meu dízimo, dou minha oferta, estou nos cultos, fazes o que tu quiseres, a tua vontade prevalece. Isso não é desejo. O desejo é quando eu olho assim. Quem já teve, a sede
e chega para os cultos e começa a entrar, um esbarrar no outro, está suando. Aqui não tinha ar-condicionado, a gente entrava e ficava 3 horas cantando, pulando, adorando. Isso é fome e sede de Deus. E esse avivamento, ele vai mais adiante influenciar. Acabou aqui? Ou tem mais alguma coisa? Eu achava que tinha alguma coisa, mas se não tem, tá bom. Eu talvez não tenha colocado. Tá aí. Cabe agora a nós fazermos a nossa parte. Vamos decidir e avançar para mudanças e um novo tempo com Deus, para um grande avivamento. Vamos mostrar marcas que moldam o nosso caráter. Caráter é muito importante. Senão você fala e não tem caráter, não adianta nada. Nossas vidas e famílias, a igreja, até atingir e influenciar a sociedade. Avivamento influencia famílias, igrejas, bairros, cidades e nações. Esse é o verdadeiro avivamento. Marcas que vão agradar a Deus e fazer com que Ele se mova também a nosso favor. Amém. É isso aí. As decisões precisam ser tomadas. Precisam ser tomadas. Você que está em casa, você que está aqui, vamos juntos agora. Enquanto o Ministério de Louvor canta, você ore e fale com Deus. Se humilhe e diga: eu quero, Senhor, mudanças na minha vida. Eu quero, Senhor, que este avivamento chegue na minha vida, na minha família, na igreja, no meu bairro, na minha cidade e na minha nação. Se humilhe e ore ao Senhor.